Olá, amados irmãos da Igreja Batista Central de Sorocaba, graça e paz a todos, que o Senhor nosso Deus possa abrir o nosso entendimento quando nós estaremos estudando o livro de Gênesis, um livro fácil de entender, mas complicado para aqueles que querem explicação para tudo. Nós estaremos estudando Gênesis, ou seja, o início de tudo. A Bíblia, ela não é um livro de tratado científico, mas ao mesmo tempo, a própria Bíblia, ela se explica, ou seja, é um livro autoexplicativo. E nesse livro nós vamos ver a criação, a formação desde Adão, passando ali por toda essa genealogia, chegando a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aí nós veremos a história de José, né, que foi o que levou, né, ficou ali dando sustentação aos seus irmãos, sua família. Depois da sua morte, eles ficam ali naquele Egito por 400 anos. É isso que nós estaremos estudando. Primeiramente, nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus pelas nossas vidas, pelo entendimento que nós podemos ter na palavra de Deus. Bom Deus, nós te louvamos, agradecidos, porque o Senhor é um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Obrigado, Deus, pela forma que o Senhor nos amou lá no começo, criando tudo isso para nós desfrutarmos, para servirmos ao Senhor com alegria. Obrigado, Deus, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 31, nos diz que foi no sexto dia que Deus concluiu e viu que era tudo muito bom, ou seja, perfeito, segundo o autor da nossa revista. O evolucionismo, ele tenta modificar essas coisas. Ele tenta ver, de alguma maneira, segundo a ciência. Nós não estamos negando a ciência. Nós cremos na verdadeira ciência. Não a ciência manipulada, não a ciência tendenciosa, mas aquela que, de fato, leva a sério a palavra de Deus, que leva a sério a existência de um ser superior, e esse ser superior é o próprio Deus. E aí nós podemos ver em tudo aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, o que se muitas vezes nós ficamos em dúvida, querendo uma explicação lógica, queremos uma explicação dentro da nossa razão humana, nós vamos ver que a palavra de Deus também explica lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Depois você vai ler, você vai entender esse texto. Esse texto nos fala que as coisas reveladas são para nós outros, e as encobertas são para o nosso Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ao mesmo tempo, nós vamos ver a palavra de Deus nos ensinando como que Deus criou todas essas coisas. A terra era sem forma e vazia. Deus criou. A terra é sem forma e vazia. E a palavra de Deus nos diz também que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em outras versões, em outros estudiosos, dá a ideia que o Espírito de Deus chocava, ou seja, ele pairava, ele estava ali aquecendo a criação de Deus, aquilo que já seria a criação de Deus. Então ele sai da passividade e a palavra de Deus nos diz que Deus criou. A palavra de Deus, ela mostra a função da Trindade, embora nós não encontramos essa palavra dentro da palavra de Deus, Trindade, mas nós vemos a ação do Deus Criador, do Senhor, do Espírito Santo, o próprio Filho, né, dentro da própria criação, porque lá em João capítulo 1,
nos diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está no princípio de todas as coisas foram feitas por meio dele. Então nós temos aí a palavra de Deus que mostra para nós que Deus precisou apenas de 6 dias para fazer todas as coisas. E aí no 6º dia ele cria o homem como coroa da sua criação. Nós estamos anexando junto da lição um vídeo de um coral que nos conta a respeito dessa criação. Depois, junto com essa lição, você pode também ouvir esse coral que nos fala dessa maneira fenomenal que Deus cria todas as coisas. Então ele cria o homem aí dentro desse período da criação para se relacionar com ele, homem e mulher. Deus criou para se relacionar com ele. E mesmo que a terra era sem forma e vazia, ele cria todas as coisas e acha muito bom, e aí começa a desenvolver a sua criação, coloca o homem como aquele que estaria cuidando, o mordomo de Deus na criação. Ele não podia ter feito o homem no 1º e 2º dia, porque ele cria, durante o tempo desses 6 dias, ele cria alimentação para o homem. Então nós podemos ver também que esse Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades antecipadamente. Esse mundo atual que nós estamos vivendo não é o mundo lá atrás que Deus criou. Hoje, não só o homem está corrompido por causa do pecado, mas toda a natureza está devastada por causa do pecado, por causa da ingratidão do ser humano, que ficou aí tudo corrompido, tudo fora do seu lugar. O pecado não só destruiu o relacionamento do homem com Deus, mas destruiu também tudo aquilo que Deus tinha para nós outros. A natureza, segundo o apóstolo Paulo, ela anseia, por essa redenção. E aí nós podemos ver que dentro desse período, quando o Espírito Santo de Deus age, tira aquela sem forma e vazia para se transformar nesse planeta azul, um planeta lindo, maravilhoso. Dando continuidade aqui, o que nós podemos ver também? Que Deus criou esse ser, sendo a coroa da criação, conforme já falamos, para desfrutar essa plenitude nas proporções e nas condições que Deus queria que nós estivéssemos desfrutando. Não dá para imaginar como era lá no Éden, como era lá no paraíso, num lugar que estava no caos total. Deus transforma tudo aquilo para que nós tivéssemos a nossa alegria diante dele. Ele traz aí então para nós o melhor. Ao contrário disso, o pecado. Ele traz uma disfunção de todas as coisas. E aí nós vemos o prejuízo. Mas aí nós podemos ver também que no 1º dia, antes de tudo, Deus cria a luz. Primeira coisa, antes do sol, que foi criado no 4º dia, podemos imaginar que tipo de luz seria antes do sol. O sol foi criado no 4º dia, para fazer definição, fazer distinção entre o dia e a noite. Mas essa luz, ela já existia. O que nós temos aí na palavra de Deus? Que Deus é um Deus que faz segundo a sua vontade, não é segundo aquilo que a gente pensa. Eu não posso imaginar que tipo de luz que seria essa. Nós vemos que existem tantos tipos de luz fora o sol. Existe a luz elétrica, se bem que é pouco tempo atrás que nós temos luz elétrica. Nós temos a luz do fogo, nós temos a luz de alguns animais têm sua luz própria. A luz, ela é essencial para a vida. Tanto é que os alimentos foram criados no 3º dia, a vegetação foi criada no 3º dia, e os vegetais precisam de luz. Então a luz é muito importante. E o próprio Jesus, para mostrar a sua importância ao ser humano, ele coloca o que eu sou a luz do mundo. Ele vê nele mesmo que ele é a essência da vida para nós outros. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos andar na luz e fazer
aquilo que Deus está querendo conosco. Essa luz que nós estamos falando é uma luz que mostra todas as coisas da nossa vida. Quando a pessoa tem Jesus, ela não pode viver às escondidas, no anonimato. Ela tem que se declarar, ela tem que mostrar para as outras pessoas o seu testemunho pessoal, contar daquilo que o Deus fez na sua vida. Então, quando nós falamos aqui de criação, o que nós podemos ver? Agora, em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Mas essa forma de Deus criar todas as coisas é muito importante para você, é muito importante para mim, porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. Deus não foi em outros lugares para pegar a matéria-prima. Quando nós falamos de matéria-prima, nós estamos falando dos nossos dias. Hoje está faltando matéria-prima no mercado. Mas o que nós podemos ver da parte de Deus? Que Deus, pela palavra dele, ele cria todas as coisas. E aí não só cria, mas ele sustenta todas as coisas. A ciência mostra que quando a Terra tem milímetros ou graus de fora do seu eixo, ela fica toda conturbada. Deus criou todos os planetas, Deus criou a Terra, Deus criou os mares, Deus fez divisão entre a terra e mar, Deus criou os abismos. Agora, muitas pessoas falam, mas se Deus é tão bom assim, conforme você está dizendo, por que ele criou o mal? Isso daí já veio antes da criação do mundo. O mal é a mesma coisa que nós pensarmos em uma maçã. A maçã foi criada, mas se deixa por si mesma, ela vai apodrecer. O mal aparece. Deus deu livre-arbítrio para que todo ser pudesse escolher aquilo que ele queria. Então nós precisamos, de uma maneira muito especial, entender a vontade de Deus para com as nossas vidas. O foco, a excelência na obra de Deus, quando nós estamos vivendo assim, quando nós temos um foco a ser colocado. Deus, ele tem a sua própria luz, ele tem nós estamos aí ligados uns aos outros, mas Deus, ele subsiste, ele existe na sua própria luz. E como os cristãos verdadeiros, eles precisam entender que eles têm a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Então, Deus, ele transforma tudo pela luz, juntamente com a luz. Quando vem a luz, as coisas acontecem. Ele tira tudo do caos e transforma tudo. A obra de Deus, finalizando aqui, ela é composta de competência do seu autor. Tudo que Deus faz é bom, até hoje. Deus não só cria, mas ele mantém a harmonia entre as coisas. E é muito bom você entender isso, que Deus ama você e ele quer o melhor para as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer a forma que Deus tem nos amado, o que Deus tem para nós, nos tirar de uma situação que é o caos e nos transformar em novas criaturas, sabendo que as coisas velhas são passadas. Eis que se fez novo todas as coisas, se fizeram novos todas as coisas. Então, basta você não apenas dizer assim, eu creio, mas tem que obedecer à palavra de Deus. Esse Deus Criador, ele recria tudo em Cristo Jesus para que nós possamos ter a mesma alegria que Adão, a mesma alegria que os nossos pais lá no paraíso, lá no Éden tiveram, dessa doce comunhão. O Senhor passeava pelo jardim, e nós vamos ver tudo isso no livro de Gênesis, quando o pecado por si, ele atrapalha o nosso relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida. Veja esse vídeo que nós estamos mandando para você junto, e você vai poder também entender um pouquinho mais. Que o Senhor abençoe esse dia seu, esse novo ano 2021 na sua vida, que você seja abençoado por ele. Que Deus abençoe. Tenha aí um excelente 2021.